Bom dia! Como é bom podermos estar reunidos na casa do Senhor para mais um culto. Melhor ainda é podermos estar reunidos com irmãos e com irmãs na fé para louvar e para engrandecer ao nome do nosso Deus. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Também você que nos assiste online, que você possa ter um culto abençoado conosco. Cantemos inicialmente o hino número 8 do livro de canto, que tem por título Canção da Chegada. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo o nosso louvor. Amados e amadas, sempre que nós nos reunimos em culto, nós nos reunimos em nome e na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu quero saudá-los com a palavra que é lema para esta semana nas senhas diárias. E esta palavra diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E eu quero te convidar, então, nesse momento, a pensar em alguns motivos que você tem para se alegrar no Senhor. E também quero te convidar para que, em pensamento, aproveite esse tempo que eu vou dar para estar agradecendo a Deus por estes motivos. Eu quero te convidar a uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, como é bom olharmos para a nossa vida e ver, Senhor, que nós temos inúmeros motivos para te louvar e para engrandecer ao teu santo nome. Pai, que também neste culto tu possas falar de maneira bem especial aos nossos corações. Que tu possas, Senhor, encher o nosso coração de alegria. Que tu possas, Senhor, também renovar a nossa confiança em ti. E desde já, nós queremos te louvar e te agradecer de coração pelo teu amor, pelo teu cuidado e pelas tuas bênçãos para conosco, em o nome de Jesus. Amém. Nos preparando para a palavra do Senhor, cantemos juntos o hino Os que Confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião,
Amado, amada do Senhor, como seria viver a nossa vida sem fé? Como seria viver a nossa vida sem poder confiar nas mãos de Deus? Viver sem ter a certeza da salvação, da vida eterna. Você conseguiria? Na Bíblia encontramos a história de uma mãe que tinha uma filha com grandes problemas. E eu quero olhar contigo essa história. Abra comigo a tua Bíblia em Marcos capítulo 7 e vamos ler em conjunto os versos 24 até o verso 30. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amados, amadas, o verso 24 do nosso texto começa dizendo: levantando-se dali, partiu. Ou seja, Jesus deixou a cidade de Genezaré, uma cidade agradável, fértil, para ir a uma região onde estavam localizadas as cidades de Tiro e de Sidom. Uma caminhada de mais ou menos 80 quilômetros. Isso a pé correspondia a 3 dias de viagem. Chegando, se hospedaram lá numa casa. E o desejo de Jesus era que ninguém soubesse da sua presença naquela cidade. Mas no final do verso 24, nós lemos: não pôde ocultar-se. Marcos não informa o motivo desta longa caminhada. O que sabemos, queridos, é que Jesus vivia um momento de popularidade, um momento de muitos questionamentos. Talvez ele buscasse um lugar onde fosse menos conhecido, para assim acalmar as pretensões da multidão que queriam fazer dele um rei, após o milagre que ele havia realizado da multiplicação dos pães e dos peixes. Ou talvez ele quisesse um lugar mais tranquilo para instruir os seus discípulos sobre a verdadeira pureza, ensinando-lhes que não dependia de rituais externos, mas do coração. Este havia sido o assunto do debate com os fariseus e com os escribas, como a gente vê lá em Mateus capítulo 15. Mas a notícia de que ele havia chegado na cidade, de alguma forma vazou. E uma mulher ouviu, e com o evangelista Mateus chama a nossa atenção e nos convida a imaginarmos aquela cena. Ele diz que a mulher vem clamando até Jesus. Ele também nos informa que esta mulher era cananeia, enfatizando assim que ela não fazia parte da nação escolhida por Deus, o povo de Israel,
mas ela era de uma nação pagã que habitava aquela região. Já o evangelista Marcos nos diz que ela era grego e sírio-fenícia. Isto é, ela tinha uma cultura, ela tinha uma religião bem diferente dos judeus. E a mulher, ela tinha um grande problema. E por isso ela grita, por isso ela clama em alta voz, pedindo o socorro para Jesus. O conteúdo do seu clamor é bem específico. Ela pede misericórdia. Misericórdia, queridos, é o sentimento que motiva alguém a compartilhar o sofrimento de outrem e age para aliviar aquela aflição. É a sensibilidade pela miséria alheia que se transforma numa compaixão ativa, como fez o samaritano, ajudando um desconhecido que havia sido assaltado na beira da estrada e ficou lá jogado no caminho, ferido, abandonado quase à morte. Um ato desinteresseiro, mas que salvou a vida daquele homem, como nós vemos em Lucas capítulo 10. Misericórdia também é o equivalente ao termo graça no Antigo Testamento. Aquele amor que se inclina a agir favoravelmente com alguém, sem levar em conta os seus méritos ou até mesmo os seus deméritos. A pessoa que demonstra graça socorre o necessitado, mesmo que ele não mereça aquela ajuda, como os anjos fizeram com Ló, puxando-o pela mão e assim livraram ele do juízo que veio sobre a cidade de Sodoma. Quem age de forma graciosa nunca espera uma recompensa, mas quer apenas, queridos, aliviar o sofrimento daquele e daquela que necessita de ajuda, de apoio, como fez Rute com a sua sogra Noemi, dispondo-se a acompanhá-la, mesmo sabendo que não havia nenhuma perspectiva para o seu futuro. Aqueles que pedem por misericórdia possuem, queridos, uma grande necessidade e sabem que sozinhos não darão conta, não conseguirão resolver o seu problema e sabem também que não são merecedores daquilo que pedem. Quem pede por misericórdia compreende que o exercício da misericórdia para socorrer a sua necessidade depende unicamente da livre vontade da pessoa a quem pedem socorro. Em outras palavras, eles reconhecem a sua situação de miséria, reconhecem a sua situação de aflição e de impotência para encontrar a solução. Por isso, clamam por misericórdia a alguém, para que essa pessoa sinta piedade deles e os tirem daquela situação miserável. Em nosso texto, foi a fé da mulher cananeia que a levou até Jesus. E a fé dela levou ela até Jesus para clamar por misericórdia. Ela não vai, queridos, buscar ajuda em qualquer lugar, mas ela busca ajuda na pessoa certa, ela busca ajuda em Jesus. Ela chega à presença de Jesus também da maneira correta. Ela chega clamando: Senhor, Filho de Davi. Mateus capítulo 15, verso 22. E ao chamá-lo de Senhor, ela demonstra então o seu respeito, entendendo que Jesus é um mestre que tem autoridade. Ao fazer uso do título Filho de Davi, ela dá a entender que estava consciente da esperança messiânica dos judeus e ela acreditava que Jesus era de fato o Messias prometido.
Ou seja, ela cria que ela estava diante daquele ungido que fora prometido lá no Antigo Testamento, para trazer a salvação, para restaurar o reino prometido a Davi. Esta mulher, portanto, não era uma mulher desinformada. Ela conhecia a palavra da promessa de Deus. Ela sabia muito bem diante de quem ela se encontrava, a quem ela pedia por misericórdia. Ela deve ter ouvido sobre a esperança de um libertador que o povo de Israel tinha. Também deve ter ouvido a respeito dos milagres realizados por Jesus e acreditou que ele era de fato o libertador esperado, queridos. E assim esta mulher confessou que Jesus também era o seu Senhor. Ao clamar por misericórdia, esta mulher também deixa transparecer que ela vê em Jesus o representante de Deus aqui na terra. Ele era o agente da misericórdia divina aqui neste mundo. Ela reconhece que Jesus tinha poder e autoridade suficiente para resolver o seu grande problema. E qual era esse problema? Libertar a sua querida filhinha da opressão maligna. É por isso que esta mulher, ela não pensa duas vezes, mas ela logo se prostra aos pés de Jesus. E ela conta a Jesus o seu problema. Ela diz: olha, Jesus, a minha filhinha está terrivelmente endemoniada e ela não tem sossego e eu não posso mais ver ela assim. Isso quer dizer que aquela menina estava sendo atormentada, queridos, por espíritos imundos. Os demônios estavam atormentando aquela pobre menina. Aquela menina estava possuída por poderes do mal que arruinavam, que prejudicavam a imagem de Deus que existe em cada ser humano. O alvo deles era causar sofrimento e causar destruição. Sabe, queridos, quando eu olho para esse texto, eu não posso deixar de pensar também nos nossos filhos. Se você é pai, se você é mãe, você sabe do que eu estou falando. Quando nossos filhos sofrem, nós pais sofremos mais ainda. Eu creio que posso falar em nome de todos os pais, que se os pais pudessem, eles iriam pegar o sofrimento dos seus filhos para eles, para não ver os seus filhos sofrer. Portanto, o tormento daquela mãe era maior do que o tormento da sua filha. Mas ela não busca Jesus para ter explicação do porquê da sua filha estar sofrendo daquele jeito. Ela não busca Jesus para culpar a Deus pela situação da sua filha. Mas o que ela faz? Ela simplesmente clama por socorro. Ela busca ajuda em Jesus, porque crê que Ele tem a solução. Quem é pai, mãe, vai precisar de muita fé para ser bem-sucedido na função de criar um filho, uma filha. Se você que está me ouvindo é um pai, uma mãe, e se por acaso você tem um filho com problemas, então você vai precisar de muita fé. Queridos, nossas necessidades são sempre oportunidades para que a gente clame ao Senhor. Nossas necessidades são sempre oportunidades para que a gente dobre nossos joelhos em oração. São sempre oportunidades para que a gente se aproxime ainda mais de Deus e não para ficar questionando ou buscando explicações. Muitos pais, muitas mães enfrentam um problema com seus filhos.
Muitos pais, muitas mães sofrem por verem o sofrimento de seus filhos. Mas as reações de cada pai, de cada mãe, são muitas e são diversas. Alguns se queixam, outros se desesperam, ainda outros perdem completamente as esperanças. Há aqueles que pedem a Deus por explicação, para entender a razão da sua aflição, ou ainda se queixam do próximo, culpam outras pessoas pela sua própria situação, ou pela situação dos seus filhos, ou por não terem sido ajudadas, socorridas na hora da necessidade. O que o texto deste final de semana nos ensina? A mulher cananeia mostra com sua atitude que na hora da aflição o mais importante não é ficar buscando questionamentos, não é ficar acusando esse ou aquele, mas o mais importante é clamar com fé a Jesus. O mais importante é pedir por sua misericórdia, é confiar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, é confiar que Ele tem poder para nos libertar e para nos aliviar todo o nosso sofrimento, como também o sofrimento dos nossos filhos. Amados, o mais importante é clamar a Jesus. Em certas regiões da Europa e da Ásia, existe uma pequena aranha que tem por nome Argironeta aquática. Esta aranha, ela passa a maior parte da sua vida debaixo da água. É lá que ela mora. Mas de tempos em tempos, ela sobe para a superfície, respira um pouco de ar fresco, então forma-se uma bolha ao redor dela e ela retorna para o fundo do lago ou do ribeiro, onde ela fica por mais algum tempo. Quando a aranha sobe outra vez à superfície, ela está completamente seca e limpa, embora passe a maior parte do tempo no fundo do rio ou do lago. Ela não é tocada pela água ou pelo lodo ao seu redor. Sabe por quê? Porque ela está envolta por uma cápsula de ar lá de cima. E aqui nós temos algo bem significativo para a nossa vida. Observe que depois de a pequena aranha subir para respirar o ar fresco, ela fica cercada por esta bolha de ar. E depois, mesmo no fundo do lago ou do rio, ela continua respirando este ar lá de cima. Quando, no começo de cada dia, nós colocamos a nossa vida e a vida dos nossos queridos em oração diante de Deus, quando diariamente voltamos os nossos pensamentos na direção de Deus, então, ao longo do dia, Deus estará conosco em nossos pensamentos, nos dará força, ânimo e ajuda que nós precisamos. Nós só precisamos confiar. É como se nós estivéssemos envolto por esta bolha, que nada mais é do que o amor e a proteção do nosso Deus. Nossa história fica cada vez mais interessante. Mateus diz que a mulher clamava por misericórdia a Jesus, mas Jesus não dizia nada. Como se não bastasse, os discípulos interpretaram erroneamente o silêncio de Cristo, achando que a mulher estivesse aborrecendo o Mestre. Na tentativa de agradar a Jesus, os discípulos disseram, lá em Mateus 15, 23, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Contudo, ela continuava clamando. E quando Jesus decide que agora é a hora de falar, ele simplesmente diz, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos
e lançá-lo aos cachorrinhos. Marcos 7:27. Olhando para essa resposta, você não tem a impressão de que Jesus foi rude e insensível com esta mulher? Como você teria reagido se após clamar por ajuda, você recebesse uma resposta assim? Sabe, queridos, a mulher cananeia não desistiu de ver a sua filha liberta. Mateus declara que ela continuou insistindo para que Cristo finalmente pudesse curar a sua filha. No verso 25 está escrito: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me! Não havia plano B para esta mulher. Não havia outra opção. Não havia outro lugar que ela pudesse ir para buscar ajuda. Ela simplesmente olhou para Cristo e confiou que Ele tinha poder para libertar a sua filhinha. Jesus era a sua única esperança. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Esta pode ser a coisa mais estranha que Jesus já disse. Com uma simples analogia, o Senhor reiterou que a sua prioridade, a prioridade do seu ministério era primeiro o povo de Israel. Os filhos são os judeus, os cães são os gentios. Não é certo tomar o pão das crianças e lançá-lo aos cães. Jesus usou essa imagem, queridos, para explicar por que não poderia simplesmente dizer sim ao pedido daquela mulher e curar a sua filha. Seu ministério estava focado na nação judaica naquele momento, não nos gentios. Mas seu desespero a levou a Jesus. Nem mesmo ser chamada de cachorrinho poderia manter aquela mulher longe de Jesus. A maioria das pessoas teria desistido com raiva ou desespero, mas ela não desistiu. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. A mulher não contesta o que Jesus disse. Ela concorda com cada palavra. Sim, sim, Senhor, respondeu a mulher. Ela poderia ter ficado indignada, mas ela não ficou. Ela concordou com Jesus. Ela aceitou que, como gentia, ela não tinha nenhum direito. Ela só queria algumas migalhas da mesa para sua filha. Apenas as migalhas eram suficientes para ela. Ela está pedindo por migalhas da graça. Ela sabia que apenas as migalhas já seriam suficientes para dar cura à sua filhinha. E ela aceitou a sua posição, ela admitiu a sua necessidade, ela concordou com Jesus e ela não desistiu. A resposta da mulher expressou uma qualidade de fé que Jesus chamou de grande fé. Em Mateus 15 está escrito: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Esta é a única vez que Jesus usou esse adjetivo, grande, para se referir à fé de uma pessoa. E o que me chama a atenção é que ela era gentia, e mesmo assim ela teve grande fé. Não foi de um judeu que foi dito: ele tem grande fé, mas de uma gentia. A sua humildade, a sua persistência revelam que Deus estava operando no seu coração, atraindo aquela mulher para a salvação. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Marcos 7, versos 29 e 30. Jesus elogiou a resposta daquela mulher. Então curou a sua filha instantaneamente, mesmo à distância. Depois de todos os obstáculos,
Ela finalmente recebeu o que tanto esperava. Sua fé foi uma dádiva de Deus. Jesus disse, queridos, que ela poderia voltar para casa, pois sua filha já estava curada. E ela acreditou mais uma vez em Cristo e viu a sua filha liberta dos poderes das trevas. Tudo aconteceu exatamente como Jesus disse. No verso 30 nós lemos, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Em vez de encontrar a filha atormentada pelo demônio, ela encontrou a filha calmamente deitada sobre a sua cama. Queridos, Jesus não é limitado pelo tempo, distância ou circunstâncias. Ele é o Filho Todo-Poderoso do Deus Todo-Poderoso e nada é impossível para Ele. Você, pai, você, mãe, nunca abra mão do seu filho e da sua filha. Talvez você não entenda as razões pelas quais, de repente, o teu filho ou tua filha se afastou da igreja, se afastou da presença do Senhor e isso te entristece. Talvez você não consegue compreender o porquê o teu filho ou tua filha tem que estar sofrendo, talvez com uma enfermidade. Porque Deus permitiu que de repente algo de ruim acontecesse na vida dele ou dela. Mas eu quero dizer, queridos, seja o que for que te atormente, nunca perca a fé, nunca deixe de orar, nunca deixe de clamar a Deus. Lembre, o nosso Deus é um Deus fiel, Ele conhece cada uma de nossas necessidades e na hora certa Ele vai confirmar a tua fé. Na hora certa, Ele irá responder a tua oração. Se o Senhor ajudou aquela mulher cananeia, Ele certamente também te ajudará. Amém. Permita que eu ore contigo nesse momento. Querido Deus e Pai, Tu conheces cada ouvinte. Tu conheces, Senhor, cada uma de nossas necessidades. Tu sabes, Senhor, como cada amada se encontra nesse exato momento. Tu conheces também, Senhor, nossos filhos, nossas filhas. Tu sabes, Senhor, qual é a nossa preocupação em relação a eles e elas. Pai, nós colocamos todas as nossas preocupações em Tuas mãos. Pedimos a Tua bênção e a Tua ajuda. Intercedemos, Senhor, também por todos que sofrem. Intercedemos pelos enlutados. Pedimos, Senhor, o Teu consolo, o Teu conforto. Pedimos, Senhor, que Tu coloques ao lado de cada família enlutada irmãos, irmãs na fé, para serem instrumentos de consolo, conforto e ajuda nas Tuas mãos. Pai, também nós pedimos de maneira bem especial que Tu olhes por todos aqueles e aquelas que estão enfermos. Fortaleça, Senhor, a cada um, restaure a saúde de cada um, também dê forças àqueles e aquelas que se dedicam em cuidar, Pai, dos seus entes queridos. Intercedemos, Senhor, pelo nosso país. Pai, dê sabedoria aos dirigentes, que possam governar segundo a Tua vontade. Intercedemos, Senhor, pelo Afeganistão. Tu vês, Pai, a situação daquele país. Tenha misericórdia, Senhor, daquele povo. Livra-o, Senhor, da opressão. Tudo mais, Senhor, que teríamos a pedir e também agradecer. Nós resumimos através da oração que o Teu Filho nos ensinou a orar quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Recebam a bênção de Deus, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti a sua face e te dê da sua eterna e da sua santa paz. Amém. Confiantes, vamos na paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Finalizamos esse culto com o hino Vem, derrama a paz. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que